8 horas mais 36 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal da Neril, primeira edição. Hoje na entrevista do dia estamos conversando com o professor Moisés Cardoso, Beio Cardoso, que é mestre em desenvolvimento regional e especialista em mídias digitais. No primeiro bloco a gente falou sobre as novas tendências aí das redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, novos cálculos aí, né, para algoritmos prejudicando ou não, né, um pouco aí as empresas, as fanpages que vão ter que investir um pouco mais, não é prejudicando, mas vão ter que investir um pouco mais, vão ter que trabalhar um pouco mais em mídia digital aí para conseguir ter mais alcance aí do público, né? Bem, a gente pode agora pular um pouquinho a nossa pauta, falar um pouco sobre o sinal analógico, né? A gente está tendo aí, até o pessoal que assiste muito a televisão está percebendo o tempo todo, por exemplo, na RBS. A RBS é um exemplo claro, o tempo todo lá falando, ó, o sinal analógico tá acabando, em dezembro acaba, as outras emissoras também citando isso, em dezembro cai o sinal analógico aqui em Santa Catarina, não teremos mais ele. O que isso pode representar tanto para a televisão, mas também para o rádio? A gente também tem uma alteração por conta dessa queda de sinal analógico. Certo. A gente tem algumas datas pontuais aí sobre essa mudança do sinal. Então a gente tem dia 17, que foi o fim de um determinado lote aqui no Brasil. Dia 31 de janeiro a gente tem mais uma leva e, se não me falha a memória, o último é dia 14 de agosto. Então o sinal analógico ele não caiu de uma vez só, ele foi caindo gradativamente por determinadas regiões no país. O que isso quer dizer, afinal de contas? O sinal analógico ele ocupa uma determinada espectro, né, de banda dentro da nossa atmosfera. Quando esse sinal analógico cair, o sinal digital vai poder ocupar uma banda um pouco maior. Então, onde isso impacta na gente? Ou seja, o sinal de 3G e 4G vai aumentar. Então, se muitas vezes, quando eu recebo aquele videozinho no WhatsApp, né, que é aquele videozinho um pouquinho maior, e que às vezes eu penso, eu não tenho velocidade suficiente para baixar, se eu tiver uma potência de sinal, eu vou baixar esse vídeo. Para o rádio especificamente, a gente vai ter um sinal mais forte, ou seja, eu vou poder me conectar, vou poder consumir esse conteúdo. Se antes ele chegava mais fraco, às vezes o sinal de 3G não estava muito legal, agora ele vai estar. Então a gente tem a possibilidade de mais pessoas poderem acessar um determinado conteúdo. O que isso é muito legal. Por exemplo, o aplicativo, né? O aplicativo da Rádio Nereu Ramos, tem algumas pessoas que falam, tá oscilando. Muitas vezes é por conta do sinal de internet, né? De 3G e 4G. Com um sinal mais amplo, tem essa possibilidade de fazer o download mais rápido e, por isso, ter o conteúdo da Rádio Nereu Ramos no aplicativo de forma homogênea. Claro, e também a gente tem que lembrar que a forma do cidadão, muitas vezes, se comunicar com a rádio, mostrando um vídeo ou uma foto de algum prejuízo que teve, como a gente teve essa semana em decorrência das fortes chuvas, né, e que, às vezes, por conta do sinal, aquele cidadão não consegue mandar o arquivo. E a gente viu na enxurrada aí como o sinal deu uma bagunçada e como já ficou um caos, né? O WhatsApp às vezes parecia que estava saindo do ar, ia e voltava, regiões sem energia elétrica, aí a gente já começa a ficar um pouco desesperado sem a comunicação. Eu costumo brincar, dizer que o nosso apocalipse zumbi vai acontecer quando o sinal de internet cair, que as pessoas vão ficar muito loucas, né, e desesperadas nessa ânsia de compartilhar as suas experiências. Então, eu vou ter um consumo, por conta dessa mudança do sinal, um consumo maior de vídeos na internet. Então, se antes eu tinha essa dificuldade, agora eu não tenho mais. E vídeo, nos últimos 2 anos, é a grande bola da vez. Bola da vez que eu digo, no sentido de que ele democratiza muitas coisas, mas com o sinal melhorado, ele chega na mão da pessoa. Então isso é muito legal. E também para as nossas transmissões ao vivo. Então, o mesmo sinal mais forte que me possibilita baixar um arquivo,
me possibilita acompanhar alguma coisa em tempo real. Então imagina agora, a gente está num ano de processo eleitoral, a rádio está ali com um link ao vivo, acompanhando uma entrevista, alguma decisão importante, e a pessoa que está lá em casa vai conseguir consumir isso pelo aplicativo, com sinal limpo, um sinal amplo e forte, e saber de tudo que está acontecendo. Então a gente tem uma democratização da comunicação por conta dessa mudança. E a brincadeira que eu gosto de fazer todo começo de semestre, né, nas universidades que eu leciono, é que agora, com essa queda do sinal analógico, o bombril, que sempre ia em cima da anteninha da TV, vai perder uma das suas utilidades. Então o bombril passa a ser um instrumento de apenas 1000 utilidades e não 1001 utilidades. Mais ou menos por aí, né? Então a gente tem, para esse ano de 2018, essa novidade da maior amplitude do digital, que acaba trazendo também então um pouco mais de velocidade para a internet dos smartphones e etc. Claro, e também a gente tem que pensar que talvez naquelas regiões um pouco mais afastadas dos grandes centros, e a nossa região tem uma característica muito específica, né, cercada por esses morros, então existe a grande possibilidade de todo o Alto Vale, ou as regiões um pouco mais, às vezes, que são prejudicadas pelo sinal, conseguirem consumir essas informações que antes era prejudicada, né, e limitada a uma determinada geolocalização, né? Então, nessa parte de casa o sinal pega bem, lá no quarto não pega mais. Então isso tende a acabar, ou pelo menos amenizar o problema, né? Vamos esperar para ver como é que vai ficar. Uhum. Professor, ainda sobre o tema mídias digitais, existe um evento aqui no país, que é a Campus Party, que acontece anualmente. A gente percebe, eu que sigo o senhor pelas redes sociais, percebo que anualmente está comparecendo, e vai ter agora então um evento, a Campus Party, que vai acontecer agora no fim de janeiro. Existem novidades que vão ser apresentadas na Campus Party? Como é que é o evento e o que ele pode apresentar de novidade aí para o setor da tecnologia e mídia digital? Certo. A Campus Party é o maior evento de tecnologia que a gente tem aqui no país. Maior no sentido de número de pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, existem mais de 8.000 pessoas que ficam acampadas dentro lá da AMB Morumbi, que é um espaço, acho que pelo menos umas 2,5 vezes a extensão ali do nosso Parque Vila Germânica. Então é uma área muito grande, e só de pessoas que participam diretamente, que ficam acampadas lá, são 8.000 pessoas. Então é um dos maiores eventos, ele tem uma média de 750 horas de conteúdo. 750 em uma semana, parece que a conta não fecha, mas acontece que são de 8 a 10 palcos simultaneamente, das 9 da manhã até as 2 da madrugada, com conteúdo. Então a gente tem uma overdose de informação, o que é muito legal, e que, claro, não dá para acompanhar tudo em uma paulada só. Muitas vezes eu volto, né, todo ano quando eu volto para casa, eu fico acompanhando pela internet os palcos que eu não consegui consumir o conteúdo. A Campus Party, então, ela funciona durante uma semana, traz grandes nomes que estão se destacando em um determinado momento. Esse ano tem 2 em especial que eles estão trazendo. Um deles é o Steve Wozniak, que foi o cara que, junto com o Steve Jobs, foi cofundador da Apple. E também o Don Tapscott, que é um dos principais autores, quem já fez um TCC provavelmente já teve que citar esse autor, que ele é um pesquisador que fala sobre o Web 2.0 e toda essa geração aí conectada à internet. Então, tem esses 2 expoentes aí da comunicação que vão participar, mas tem outras temáticas que eles vão trabalhar que é bem interessante também. Uma delas é os 20 anos de open source, ou seja, o software livre, que para quem está escutando pode, né, parecer um pouco estranho, mas o software livre, para quem não lembra, em 91, quando saiu o Linux, né, ele foi o sistema operacional livre, aberto, que as empresas podiam ter. O que isso quer dizer? Que lá na década de 90, então, se eu tinha, por exemplo, uma empresa em casa que fazia bordados,
Para fazer rodar o programa de bordados, eu tenho que ter o Windows. Mas aí eu não tinha dinheiro, porque eu era um novo empreendedor, para comprar o software original, que era muito caro. Então eu botava um software pirata do Windows para rodar na minha máquina. Mas eu trabalhava meio no escuro, com medo que alguém poderia me dedar e eu ia receber uma batida da Polícia Federal, que ia prender a minha máquina e me dar uma multa. Quando eu tenho um sistema operacional livre, como o Linux, então eu posso trabalhar sem ter que bancar um software, né? E eu consigo ter a minha produção. O Linux ele é muito estável, né? Ele dá muita segurança e muitas empresas utilizam ele, associados a outros programas. E essa mentalidade de software aberto, ela está completando 20 anos. E foi uma grande quebra de paradigma na época, porque as pessoas não entendiam por que alguém faz um software e compartilha ele de graça para outras pessoas usarem. É que a lógica do open source é que quando eu tenho muitas pessoas olhando para um determinado ponto, essas pessoas me ajudam a aprimorar o serviço. É como quando a gente dá uma informação aqui na rádio, que às vezes está faltando alguma parte, algum trechinho, e o ouvinte manda aquela mensagem, olha, o nome da rua não foi bem esse, não foi bem assim. Eu tenho muitas pessoas que me ajudam no processo de apuração das informações. E isso funciona também para o software livre. Então hoje, a importância disso é quando eu baixo um joguinho. Então, quando eu baixo aí um Ugly Birds para jogar, eu não entendo, o joguinho é gratuito. Ele é gratuito porque ele tem essa mentalidade de software aberto e ele rentabiliza de outras formas, como com a publicidade que roda nele e assim por diante. Dentre as outras temáticas que a Campus Party vai trazer, também a gente tem as criptomoedas, que a gente viu aí, pelo menos no final do ano passado, isso emplacando até de forma negativa, né? Uma moeda superfaturada, moeda digital, gente aplicando golpe com essas moedas também. Então, bitcoins e outras criptomoedas que estão aparecendo aí no cenário e de como que é possível a gente entrar nesse mundo de monetização digital, que talvez é um próximo passo evolutivo nós, né? Da nossa sociedade, que é deixar o dinheiro de papel e trabalhar com dinheiro de plástico, com dinheiro virtual, que cada vez menos fica no nosso bolso. Entre outras pautas que eles estão trazendo também, a gente tem o eSports, que é essa parte de jogos online. Em 2017, pela primeira vez, a gente teve canais como a ESPN Brasil transmitindo jogos. Então, ano passado eu estava lá, eu vi profissionais da ESPN falando da importância do esporte e tudo mais, e agora a gente está indo para um segundo ano de consolidação, e a nossa geração talvez foi a geração que mais teve proximidade com games, porque a gente viu os games nascer, mas para muita gente aí mais nova já nasceu com o dedo grudado num controle e sabe da importância que o game tem para a criança no processo cognitivo, desenvolvimento do intelecto, e também é um grande negócio, né? Porque a gente tem muitas pessoas que são gamers por uma série de vantagens técnicas e até fisiológicas, né? Eu tive que aprender a mexer com um controle de um Atari e hoje uma criança já joga muito bem isso num smartphone. Isso também é uma rede de negócio. Então tem o cara que é mais novo, que tem uma habilidade com as mãos para jogar, o jogador mais velho, que não tem tanta velocidade mais para manipular um controle, mas que é um grande estrategista, o cara que é olheiro, que identifica novos talentos, o cara que é investidor, que pega novos talentos, injeta grana nele e leva ele para campeonatos. Isso é uma profissão, né? Ser um gamer. Né? Então, eu tenho os youtubers que a gente falou antes, que jogam e às vezes detonam o game, fazem vídeo disso. Gamers é um dos principais conteúdos consumidos hoje em dia na internet. Então, é uma grande cadeia de negócio e que a televisão muito bem se apropriou disso, transmitindo jogos online. Certo? E outro assunto que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui também é toda essa parte aí dos assistentes virtuais, chatbots, que é quando eu entro numa fanpage e alguém já começa a conversar comigo. Se antes eu precisava de um humano para fazer isso, hoje em dia eu faço isso através de um aplicativo e muitas vezes eu não me dou conta que estou falando com um aplicativo em vez de uma pessoa. A gente às vezes entra, por exemplo, né, a gente entra num site de um banco ou de um site de uma
uma linha da Claro, da TIM, da Vivo, né? E de repente já começa a conversar, você quer ajuda, qual o seu problema? Você digita lá e começa a te responder, você acha que tem alguém te respondendo, mas na verdade é uma máquina, é um aplicativo que está te respondendo de acordo, né, com os códigos que eles recebem por conta de cada resposta. Até para a gente entender um pouquinho mais como é que funciona isso, como é que a máquina sabe que eu estou questionando ou estou reclamando de um assunto por conta de uma palavra que eu citei. Certo, tem uma história bem interessante em cima disso. O nosso primeiro chatbot, ele não é um troço novo. O primeiro que se tem datado é de 1960. Ele era chamado de Elisa. E ele, né, dentro daquela arquitetura de interface que a gente tinha, ele funcionava dentro de uma lógica em que ele aprendia com o que a pessoa vai digitando. E teve um desses primeiros chatbots, que ele era como se fosse um psiquiatra, e que ele ia conversando com as pessoas mediante o que elas apresentavam. Então, a pessoa ia ali e ficava conversando com o bot, né, falando, estou com um problema. E ele dava respostas vagas. Fale-me mais sobre isso. E a pessoa ia fazendo essa divagação e tudo mais, e muitos não se davam conta que estavam falando com um bot. O teste que a gente usa para fazer esse aferimento, como tu muito bem colocou antes, é o teste de Turing, que é quando eu tento desvelar se eu estou falando com um humano ou estou falando com uma máquina. Quando eu não consigo perceber a diferença entre os dois, é nesse meio campo que funciona o teste de Turing. Certo? Então, a gente vê isso também pelo próprio telefone, né? Quando eu ligo para um serviço, estou digitando, né? Estou procurando seu cadastro. Então, eu tenho essa humanização do sistema. Por um lado, né, o legal é que isso faz com que a estrutura de uma empresa possa ser um pouco mais enxuta, ou seja, eu não preciso ter alguém ali full time para ficar fazendo isso. E, por outro lado, quando esgota as possibilidades, é que entra o humano para atender e resolver o problema pontualmente. Tu perguntou antes como que a estrutura disso funciona, né? Esses aplicativos eles funcionam com machine learning, é o aprendizado profundo das máquinas. E a gente ensina a máquina regularmente a fazer isso e muitas vezes não se dá conta. Explico isso um pouquinho melhor para quem está em casa nos escutando. Sabe quando a gente quer entrar em alguma página ou fazer uma transação específica num website e aparece aquela imagem que tem um tipo de um número de uma casa e ele fica pedindo para te confirmar. Que número você está vendo aí? E aí eu vou lá, é o número de uma casa. Eu consigo ver claramente, às vezes a imagem está um pouco borradinha, aí eu vou lá e digito no meu teclado. Ou quando eu coloco muitas mensagens seguidas no Facebook, por exemplo, e ele me dá uma mensagem de segurança. Marque o leão na tela, marque as plantas. Esse tipo de coisa é quando a máquina não consegue identificar muito bem e ela usa o humano que está atrás do outro lado para conseguir identificar as coisas. No primeiro exemplo que eu dei, os robôs do Google que estão fazendo mapeamento através do Google Maps de determinadas imagens, e aí ele quer fazer um aferimento, tal número está relacionado a tal casa em tal localização, mas ele não consegue entender muito bem e ele usa a força braçal atrás ali dos dedos de uma máquina para dar a certeza de que aquele número realmente é o que a máquina está pensando. Então, a gente ajuda a máquina a ela ficar mais inteligente. Ela aprende com a gente. Os smartphones mais novos aí, para quem já está habituado, ele muitas vezes já entende as palavras que a gente está falando, né? Vai desenvolvendo todo um conhecimento cognitivo por conta dessa interface tecnológica. O melhor exemplo disso é quando a gente vê uma criança com smartphone. Ela trabalha isso de uma forma muito natural, porque a tecnologia é pensada justamente para esse desenvolvimento cognitivo que os pequenininhos têm. Então, você, papai, quando vê uma criança mexendo com um dispositivo tecnológico, fica pensando, nossa, meu filho é um prodígio. Calma lá, porque a máquina foi projetada para isso. É a nossa geração que não tinha expertise para lidar com o equipamento eletrônico. É mais ou menos por aí, né? A criança já nasce praticamente sabendo mexer com o celular, a gente fica até espantado, meu Deus, mas como é que pode? Mas é que, já nasceu nesse cenário, né? Eu sou bastante jovem ainda,
Mas eu percebo que pessoas com 14, 12 anos já entendem muito mais do que eu entendia quando eu tinha essa idade, já tinha até um celular se tornando smartphone, etc. Mas é porque, claro, tá no cenário de aprendizado dela e vai crescendo. Até ainda sobre esses chatbots, um exemplo até, existe nos smartphones, nos iPhones, por exemplo, do iOS, aquele Siri, né, que é um aplicativo que já vem com o celular e meio que ele conversa com a pessoa e ele dá praticamente todos os anseios que ela precisa. Preciso disso, ela já te dá uma pesquisa, ela já te dá alguma resposta de alguma coisa. Isso também, esse é um dos exemplos desses chatbots que acontecem também nos sites que a gente encontra pela internet. Sim, são os assistentes virtuais. Alguns anos atrás, a gente, através de filmes, né, como Minority Report e outros que a gente vê as pessoas mexendo na internet, gesticulando braços, né, com cenários ali plotados em 3D. Mas imagine você trabalhando o dia todo na frente de uma máquina mexendo os braços, né? Como isso ia dar um problema de ler, né, movimento repetitivo dos ombros, seria algo impensável. Mas outros filmes, como por exemplo Her, o filme Ela, em que o sistema um humano se apaixona por um sistema operacional, a gente vê um tipo de interface muito interessante ali, que é a interface de voz. E a gente vê isso através desses assistentes, como o sistema por voz ele é muito eficiente. Imagine a quantidade de coisas que eu consigo fazer, mesmo dirigindo um carro, se eu pudesse acionar as coisas por voz. E também como isso é inclusivo, né? Aquela pessoa que é cadeirante ou que tem algum problema cognitivo, motor, visual, né? De como ela consegue também, através dessa forma democratizada, de acessar um dispositivo eletrônico. Então esse também é um grande passo que está se dando. Vale lembrar que isso não era 100% eficiente, ainda não é, muitas vezes por conta do próprio sinal. A Siri, para ela funcionar, o sinal tem que estar legal para ela fazer a pesquisa na web e conseguir se localizar. Se eu tenho um sinal bom, e aí a gente volta aí 2 casinhas lembrando da queda do sinal analógico, então eu tenho uma mudança nesse cenário também. Ou seja, esses assistentes virtuais vão ter uma conectividade maior e vão chegar de uma forma mais democratizada na mão dos usuários, né, que vão conseguir utilizar ele. Claro que isso também passa por uma mudança de comportamento, como tu muito bem colocou antes. Né? Para a gente, às vezes, é muito estranho ter que falar com o celular, mas para essa nova geração, para essa gurizada, isso é muito comum. E toda essa nova leva que está chegando aí, né, e vale lembrar, a safra de 2000, eu brinco que chegou ao banco da faculdade, né? A galera que nasceu aí depois de 2000 já está batendo aí a porta dos seus 17, 18 anos na universidade e já chega com isso muito bem consolidado, né, dentro da sua mente. E essa forma de pensar e de se relacionar com a tecnologia é o ponto principal. Então a gente tem as gerações, aquela que viu o mundo analógico e viu ele se digitalizar, aqueles que já nasceram com internet, aqueles que já nasceram com internet e redes sociais, e aqueles que já nasceram com internet, redes sociais e smartphone, ou seja, o cara já nasceu mobile. Então, isso muda a forma de se relacionar, de consumir a comunicação e uma série de outras coisas que a gente tem que estudar para conseguir comunicar melhor, né? E muitas vezes conseguir vender o serviço de uma empresa, de uma marca, de um produto, de um serviço, ou até mesmo de fazer ele consumir uma notícia de uma rádio que vai se atualizando com o passar dos anos. É uma evolução dia a dia, né? Até a gente comentou aqui o tema da entrevista, tendências para 2018, das mídias digitais, da tecnologia. Na verdade, a gente pode colocar uma tendência talvez no primeiro trimestre, né? Porque daqui a pouco, daqui 4 meses, daqui 3 meses, já pode ter novas tendências, novas tecnologias, novas alterações aí nas mídias sociais e etc, né? É algo que muda no dia a dia. Amanhã já pode ter uma novidade também em relação a isso, porque é algo que se evolui muito rápido, né? Certo? A gente muitas vezes coloca uma expectativa muito grande no que vai acontecer num longo espaço de tempo, mas muitas vezes não vê, né, a emergência do que pode acontecer num curto espaço de tempo. E acho que para exemplificar isso, acho que é a nossa dependência do WhatsApp.
que ele começa fortemente a partir de 2015. Então a gente pode não lembrar, mas antes de 2015 a gente se comunicava por SMS, ou sistema de voz, ou de outras formas, né, por e-mail e assim por diante. Hoje cai o WhatsApp, é o desespero total, né? Claro. Aquelas oportunidades, agora não lembro quando foi, mas teve no ano passado ou retrasado, algumas vezes que a justiça brasileira, por exemplo, derrubou o WhatsApp por algumas horas. O desespero das pessoas era absurdo, né? E a gente também tem que lembrar a quantidade de serviços que o WhatsApp desencadeou. Então, para aquele pequeno profissional que faz serviços no bairro, o clássico, né, marreteiro, o cara que faz o bico no bairro, que arruma as coisas, né, que conserta, aquele profissional informal, mas também de outros serviços que facilitam. A própria comunicação é uma delas, né? A gente sabe como o WhatsApp funciona como uma veia pulsante na sociedade que alimenta os veículos de comunicação com tudo que está acontecendo na cidade e na região. E isso num curtíssimo espaço de tempo, algo que não era previsto, que não se previa. Vale lembrar também que isso é muito relativo de país para país. Então, aqui no Brasil, a gente usa o WhatsApp muito fortemente, mas em outros países não. Por exemplo, os Estados Unidos usa muito mais o Messenger do que o WhatsApp. E entre os mais jovens, por incrível que pareça, o Snapchat também ainda tem uma boa adoção, né, por uma série de especificações técnicas, mas é uma característica nossa que se desencadeou num curto espaço de tempo. Então, essas previsões aqui, como eu estou no papel de guru digital, elas funcionam só num curto espaço de tempo, porque o cenário digital ele muda constantemente. E para quem não lembra, outra prova que a gente tem disso foi quando a gente abandonou o Orkut numa grande debandada digital para o Facebook e para outras redes sociais. Exatamente. Até o assunto mídias digitais, o assunto tecnologia é muito amplo, a gente tem muita pauta, se pudesse ficaria até meio-dia aqui conversando sobre esse assunto, mas a gente ainda vai conversar com o professor muito no decorrer desse ano, tem eleições, então as redes sociais são muito importantes nas eleições, então a gente vai novamente usar o tempo do senhor para falar sobre esse assunto aqui ainda, o assunto da Campus Party também, quando retornar da Campus Party a gente pode ver o que teve de maior novidade e a gente pode voltar a conversar, mas eu agradeço aqui então a presença do professor nessa entrevista no Jornal da Nereu, primeira edição. Um grande abraço, boa Campus Party e uma boa semana. Valeu, Jotan. Um abraço a todos os ouvintes e sempre que precisarem, estou às ordens. 9 horas mais 2 minutos, a gente encerra aqui o Jornal da Nereu, primeira edição. Depois do intervalo comercial, a gente tem